Proágil Sistemas. Quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. Hoje vamos conversar com a consultora trabalhista e previdenciária, doutora Mirelle. Boa tarde, doutora. Qual é o assunto que a doutora nos traz hoje? Boa tarde, Osmar. Tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cessão de mão de obra. É um tema bem procurado aqui na consultoria, da Proágil. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a cessão de mão de obra, quando que funciona a cessão de mão de obra e qual a legislação atinente a essa matéria, tá? A Instituição Normativa 971 de 2009, ela traz algumas regras, para a construção civil. Dentre elas, nós temos o artigo 115, tá? O que diz o artigo 115 da Instituição Normativa 971 de 2009? Ela diz o seguinte: ela traz o conceito, na verdade, de cessão de mão de obra. Ela diz o seguinte: cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei 6.019 de 74, tá? Então, ela trouxe um conceito aqui. O que é cessão de mão de obra? É quando eu coloco à disposição, quando eu cedo, o meu empregado para prestar serviço para um terceiro, tá? Então, um contratante. Nós temos aqui uma relação entre contratante, contratado e a cessão da mão de obra em relação a esses trabalhadores para aquele que contratou, tá? Lá no artigo 112 da mesma instituição normativa, nós temos a seguinte regra: a empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência de fevereiro de 99, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços a recolher a previdência social, a importância retida em documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada, observado o disposto no artigo 79 e no artigo 145. Vamos lá. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer o seguinte, que quando existe a cessão de mão de obra, lá na nota fiscal, certo? Tem que existir a retenção de 11% a título de contribuição previdenciária, que vai ser recolhida pelo contratante em nome do contratado. Então, vamos lá. Eu tenho a empresa A, que é a contratante do serviço, e tenho a empresa B, que prestou o serviço, certo? A empresa A vai ter que reter na nota fiscal, que foi emitida pela empresa B, 11% daquele valor e vai recolher a Previdência Social a título de contribuição previdenciária em nome daquela que prestou o serviço. Assim, dentro da mesma competência, essa empresa B vai poder compensar com o débito que ela tem a pagar naquele mês em relação à contribuição previdenciária. Então, a grosso modo e de forma básica, porque esse tema realmente ele é um tema bem exauriente, Basicamente é isso, tá? Empresas que prestam serviços, então, em que tem aí o conceito, tem a caracterização de uma cessão de mão de obra, deve recolher a previdência social ou a contribuição previdenciária ao INSS, tá? A contratante em nome da contratada, tá? Para maiores informações, entre em contato com nossos consultores, por telefone ou por e-mail. Mais informações sobre os nossos produtos e serviços, entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp, telefone, e-mail ou redes sociais. Um abraço a todos, www.proagil.com.br.